Você já ouviu falar dos culicídios? Aposto que por esse nome você não sabe ao que estou me referindo, mas acredite, os culicídios estão bastante presentes em nossas vidas. Os culicídios são os integrantes da família Culicidae, que é uma família de insetos habitualmente chamados de muriçoca, mosquitos ou pernilongos. Os culicídios pertencem ao reino animal, estão dentro do filo Arthropoda, da classe Insecta, dentro da ordem Diptera, na subordem Nematocera. Em geral, apresentam dimorfismo sexual acentuado, ou seja, há grande diferença física entre os machos e as fêmeas. As fêmeas apresentam antenas pilosas e possuem dimensões muito maiores que a dos machos, que apresentam antenas plumosas. As fêmeas, na maioria das espécies de culicídios, sugam sangue de outros animais, o que lhes deu a fama de ser o mais mortífero vetor de doenças conhecido pelo homem, matando milhões de pessoas ao longo de milhares de anos e continuam a matar milhões por ano com a disseminação de doenças como a malária. Mesmo que a ciência moderna possa combater os culicídios com inseticidas e alguns cuidados, todos os anos, na época de reprodução deles, se tornam a terceira maior população do planeta. Na frente deles estão somente as formigas e os cupins. O comprimento dos culicídios varia, mas raramente é superior a 16 mm e peso de até 2,5 mg. Um mosquito pode voar de 1 a 4 horas continuamente, em uma velocidade média de 1 a 2 km por hora, viajando até 10 km em uma noite. A maioria das espécies alimentam-se no período com menos luminosidade, do entardecer ao amanhecer. Morfologia dos culicídios. Os culicídios são compostos por uma cabeça, tórax e abdômen. O corpo é composto por uma série de segmentos. A cabeça é, na sua maior parte, composta dos olhos e probóscide. Cada olho é constituído por muitas e minúsculas lentes, que formam um olho composto. Esse tipo de olho permite um grande campo de visão, o que facilita a detecção de movimentos. O probóscide é um aparelho perfurante usado para sugar sangue de suas presas. O tórax tem um par de asas e um par de halteres. No abdômen se encontra o intestino posterior e as gônadas. Localização. Os culicídios vivem em regiões tropicais e subtropicais, em áreas rurais e urbanas. Nas áreas urbanas ficam principalmente nas periferias das grandes cidades. Hábitos alimentares. Nos culicídios, a probóscide está adaptada para a sucção de líquidos como néctar, seiva ou sangue. Ambos os sexos se alimentam de néctar e sucos vegetais ricos em carboidratos necessários para o metabolismo energético, mas as fêmeas também são capazes de beberem sangue. Fêmeas não precisam de sangue para sobreviver, mas precisam de substâncias suplementares, como proteínas e ferro, para o desenvolvimento e postura dos seus ovos. Falaremos em específico sobre 3 gêneros dentro da família Culicidae: o gênero Aedes, o gênero Culex e o gênero Anopheles. Aedes. O gênero Aedes, cujo integrante mais conhecido é o Aedes aegypti, é o vetor da febre amarela urbana, da dengue, da chikungunya e do zika vírus, entre outras arboviroses. Ele prefere atacar durante a luz do dia. Os Aedes são menores que os mosquitos comuns, têm em média meio centímetro de comprimento. Ele é escuro, com pequenos riscos brancos no dorso, na cabeça e nas pernas. Suas asas são translúcidas e o ruído que produzem é praticamente inaudível ao ser humano. Culex. O gênero Culex é o principal vetor da filariose, também conhecida como elefantíase, vírus do Nilo Ocidental e outros arbovírus. Ele prefere atacar durante a madrugada. Os Culex são mosquitos pequenos que têm cor de palha. Suas asas não têm manchas e o seu dorso é pardo escuro com escamas amarelas, sem ocelos, antenas com 15 a 16 segmentos, pernas longas. Durante o pouso, o inseto mantém um corpo paralelo à superfície e a cabeça em ângulo reto. Apresenta várias espécies que buscam casas como local de abrigo habitual, como o Culex quinquefasciatus. Ele possui grande capacidade de voo, podendo percorrer vários quilômetros de distância. Anopheles. O gênero Anopheles é o principal vetor da malária. Eles distinguem-se dos outros culicídios pelos seus palpos quase tão longos quanto as probóscides e pelas suas escamas brancas e pretas nas asas. Tem um comportamento típico, descansando com o abdômen em ângulo para cima. Ciclo de vida. Em seu ciclo de vida, os culicídios sofrem metamorfose completa, passando por 4 fases distintas: ovo, larva, pupa e adultos. Ovo. A fêmea dos culicídios põe os seus ovos, um de cada vez ou juntos, em jangadas com uma centena ou mais, em uma superfície fresca ou qualquer água estagnada. Os culicídios dos gêneros Anopheles e Aedes não colocam seus ovos em forma de jangada,
mas os põem separadamente. Os Culex e Anopheles põem os seus ovos na água, enquanto os Aedes põem os seus ovos em solo úmido que é periodicamente alagado pela água. A maioria dos ovos eclodem em larvas em cerca de 48 horas. Larval. Os ovos incubados transformam-se em larvas que vivem na água, próxima à superfície, para respirar o ar atmosférico. A primeira fase larval é conhecida como o primeiro estágio. Com o crescimento ocorrem as mudas, cerca de 4 vezes. As larvas crescem após cada muda. A maioria das larvas utiliza o sifão, que é um tubo ligado à superfície da água para respirar. As larvas anófilis não têm um sifão, e por isso se mantêm paralelas à superfície da água. As larvas comem micro-organismos e matéria orgânica. Elas podem viver de 7 a 14 dias, dependendo da temperatura. O comprimento das 3 primeiras etapas depende da espécie e da temperatura. Com temperaturas mais baixas, há um aumento da duração da fase de desenvolvimento. Pulpas. As pulpas são mais leves que a água e flutuam sobre a superfície enquanto ocorre a metamorfose da larva mosquito em um mosquito adulto em cerca de 2 dias. Não apresentam boca e durante esse período o mosquito não se alimenta e utiliza as reservas de energia acumuladas durante o período larvar. Adultos. Os adultos recém-emergidos do estado de pupa devem repousar sobre a superfície da água por um curto espaço de tempo para permitir que o seu exoesqueleto se seque e todos os seus componentes endureçam antes que possam voar. Epidemiologia dos culicídios. Os integrantes do gênero Aedes vivem bem em temperaturas entre 26 e 28 graus Celsius. Não suportam temperaturas acima de 42 graus. Já os Culex preferem temperaturas entre 22 a 30 graus Celsius. O gênero Anopheles prefere climas tropicais e subtropicais, com altos índices de umidade e temperaturas variando entre 20 a 30 graus Celsius, não sendo possível a sua sobrevivência a temperaturas abaixo de 15 graus e altitudes acima de 1.500 metros. Com a chegada do verão, acelera-se o ciclo reprodutivo e de desenvolvimento dos 2 mosquitos mais urbanos do mundo, o Aedes aegypti e o Culex quinquefasciatus, o pernilongo doméstico. Controle e prevenção dos culicídios. O jeito mais eficiente de lidar com os culicídios é evitando a proliferação deles. Isso pode ser feito através da utilização dos meios de comunicação para informar a população sobre os riscos que os culicídios podem trazer para a saúde humana e como evitar a proliferação deles. Por exemplo, através da remoção de recipientes capazes de acumular água parada nos domicílios, como pneus, potes, vasos, tonéis, barris, e mantendo caixas de águas fechadas, manter garrafas com gargalo para baixo, manter o lixo em local apropriado, são medidas para prevenir criadouros. Outro método de proteção individual para evitar a picada dos culicídios são o uso de mosquiteiros, telas de proteção em janelas e portas, utilização de roupas compridas e o uso de inseticidas e repelentes.